Glória a Deus. Quando a gente fala sobre bonança, naturalmente a gente tem algumas coisas em mente. A gente acha que bonança é aquele período onde você não precisa fazer nada, onde você pode simplesmente descansar. E eu vim aqui dar um choque de realidade em você. Dá um choque de realidade. Se você estava na expectativa que 2023 era um ano devagar, era um ano tranquilo, era um ano onde você não ia precisar fazer nada, eu tenho que dizer para você que esse é um ano que você vai trabalhar, mas vai trabalhar e conquistar. Amém? Muita gente, quando a gente fala vai ter que trabalhar, a pessoa fala, não, mas você vai trabalhar do jeito certo. Trabalhar para conquistar. Se você for atrás da palavra bonança, você vai ver que existem vários sinônimos. E um dos sinônimos que eu quero comentar hoje com você é ser produtivo. Quando você fala de bonança, automaticamente você está falando de ser produtivo. Repete comigo bem alto: ser produtivo. E se eu sou produtivo, eu tenho que entender que eu quero ser produtivo. Você não é obrigado a ser, mas você quer ser produtivo, amém? Amém? Sim ou não? Se você quer ser produtivo, você precisa tomar posse de uma palavra que foi declarada na virada do ano. Na virada do ano nós tivemos uma declaração, e justamente para o mês de março era a seguinte: eu serei produtivo orando e trabalhando sem cessar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não, dá um glória a Deus de verdade aí. Aleluia. Repete comigo: eu serei produtivo orando e trabalhando sem cessar. É interessante a gente pensar aqui que a produtividade está ligada a duas palavras: orar e... O pessoal fala trabalhar de um jeito tão triste, né? É que é o final do domingo, né? Você já está pensando que amanhã começa a semana. Vamos de novo. Orar está ligado a... Vamos de novo, todo mundo junto agora, tá bom? Orar está ligado a trabalhar. Quando você fala de orar e trabalhar, uma coisa depende da outra. Uma coisa se conecta à outra. Se eu falar para você que você ora muito, mas não trabalha, o que vai acontecer no seu trabalho? Vai dar ruim. Você vai voltar para casa cedo. Se você trabalhar muito, mas não orar nada, o que vai acontecer? Vai dar ruim também. Vou te avisar, vai dar ruim também. A questão é que quando você ora e trabalha, você une duas coisas, e aí sim você é capaz de ser produtivo. Não adianta você ter uma parte sem ter a outra. Naturalmente, a gente vive numa sociedade que está acostumada a pedir e a esperar que tudo venha pronto. É por isso que quando você fala para cristão que ele tem que orar, ele entende. Ele fala amém. Mas muitos, quando você fala, você tem que trabalhar, você tem que ser produtivo, a pessoa já fala, misericórdia, Jesus. Aqui eu não estou falando simplesmente de trabalho físico, mas eu estou dizendo que você tem que orar e executar alguma coisa com isso. A gente está mal acostumado, porque a gente gosta de chegar no restaurante, e quando você senta no restaurante, vem um garçom perto de você e você fala, eu quero isso, 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 isso. Ele anota e em poucos minutos ele traz para a sua mesa perfeitamente para você comer, sim ou não? E ainda por cima, quando o ponto da carne vem errado, o que você faz? Querido, amigo, olha o ponto dessa carne. Você precisa melhorar isso. Por quê? Porque você quer exatamente aquilo que você quer e não quer fazer nada por isso. Você simplesmente pede e espera que tudo aconteça da forma que você quer. Beleza, tudo bem. No restaurante é bonito. Mas vamos comigo pensar aqui. Uma pessoa que quer mudar de emprego. Quem quer mudar de emprego? Levanta a mão aí. Tem gente que quer? Recebe essa palavra sobre você. Existem pessoas que querem mudar de emprego e elas oram muito por isso. Só que elas oram pensando que Deus é aquele que vai abrir a vaga, que vai fazer a entrevista por ele, que vai tirar os outros candidatos que poderiam tirar essa vaga, e ainda vai ser aquele que na hora final vai olhar para você e vai falar, você é tão lindinho, você merece 50 mil de salário. É ou não é? É. Tem uma coisa que a gente vê muito na igreja, quer ver? Jovem que começa a gostar de outra na igreja, já viu isso? E aquele jovem olha para aquela menina e parece que tudo fica em câmera lenta. E aí ele ora e fala assim, Deus, eu quero ela, Jesus. Me dá de presente, se o Senhor quer agradar o meu coração, me dá de presente. Mas você ora e ao invés de fazer algo, você nem olha nos olhos dela porque você tem vergonha. Você não se aproxima dela para puxar um assunto.
Pior ainda, você não arruma nenhum emprego para bancar esse namoro. É ou não é? É, olha os pais se manifestam. A questão aqui é que eu só posso produzir alguma coisa se eu entendo que mais do que acreditar, eu tenho que me mover. Repete comigo: eu só recebo e só sou produtivo se eu consigo juntar a minha fé com a realização, com o meu movimento. Existe um versículo que eu quero ler com você em Mateus capítulo 5, versículo 16, Mateus 5, 16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente lê esse versículo, você fala, não tem nada a ver com o que você estava falando, pastor. Vamos tentar entender aqui. Quando nós falamos do brilho que existe em nós, esse brilho não é nosso, mas nós refletimos o brilho de Deus, sim ou não? Você entendeu? É a mesma coisa que eu chegar aqui na frente e trouxesse para você um espelho, e a luz que brilhasse nesse espelho refletisse sobre você. Você poderia pensar que essa luz vinha de mim, mas ela está vindo do quê? Da reflexão da luz que vem de cima. Deu para entender? E quando você pensa isso, você percebe o seguinte: Deus, ele tem total condição de te abençoar, ele tem total condição de realizar, mas ele age à medida que você se posiciona. Se posicionar não é só orar, mas é se posicionar para agir também. E quando a gente fala dessa forma, às vezes você pode olhar para isso tudo e pensar assim: mas será que uma pessoa pode ser medida na intensidade dela com Deus simplesmente por aquilo que ela tem? Não. O que ela tem nas mãos dela não mostram se ela é crente, se ela não é, mas o que ela realiza, isso mostra. Sim ou não? Esse versículo começa falando o quê? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então a gente pode entender aqui que as boas obras manifestam a nossa vida de intimidade com Deus. Aquilo que eu faço que é bom, aquilo que eu faço que é uma realização poderosa, é algo que é agradável, ela naturalmente mostra para as pessoas que vão enxergar esse brilho em mim, mostra que eu tenho uma intensidade, eu tenho uma intimidade com o Senhor, e isso se torna testemunho. Você chegou até aqui comigo? Amém? Cutuca a pessoa do seu lado e diga para ela: se você tem o brilho do Senhor, você entende que ele tem que refletir através das suas obras. Tem que refletir. E quando a gente fala sobre produção, para mim, eu acho que é mais fácil a gente pensar uma associação rápida com aquele que planta, aquele que coloca a semente na terra. Só que se você pensar em uma produção, tem muito a ver com o ciclo. Repete comigo: ciclo. Existem ciclos em todo tipo de produção. O momento em que você coloca a semente, o momento em que você rega a semente, o momento que você espera a semente crescer, e o momento de... me ajuda aí? Colher. Existem ciclos. Só que existe uma questão: alguém que vive da plantação, ela precisa entender ainda mais o ciclo de cada coisa. Por quê? Se a pessoa vive daquilo para comer aquele alimento que ele planta, ou se ela vive daquilo porque ela vende o que ela planta, ela precisa entender que o tempo todo, toda a época do ano, ela precisa ter alguma coisa para colher. Você pegou a ideia? Qual é a questão aqui? Muitas vezes, se você for pesquisar, o cara só tem um terreno, e ele pega esse terreno e ele cria estratégias de como ter uma colheita contínua. A primeira estratégia que ele pode ter é dividir o terreno dele, e cada época do ano ele planta a mesma semente em lugares diferentes desse terreno. Então o ano inteiro ele vai estar colhendo, sim ou não? Ele pode também usar sementes diferentes, porque aí tem épocas diferentes, tempos diferentes para a colheita. Mas qual é a questão? Ele não pode parar de produzir, porque ele não pode parar de colher. Repete comigo: eu não quero parar de produzir, porque eu não quero parar de colher. E é interessante a gente pensar que toda a colheita que nós temos, toda a produção que nós temos, não abençoa simplesmente a mim, mas abençoa a mim, a minha família, aqueles que estão perto de mim e também aqueles que estão longe. Esse é um ponto importante.
Nós precisamos perceber que a produtividade, ser produtivo, tem a ver com você entender que existe um chamado sobre você de produtividade. Existe uma palavra liberada para que você viva o sobrenatural, para que você tenha colheita o ano inteiro. E isso não tem a ver com vida financeira simplesmente, mas tem a ver com todas as áreas da sua vida. Se você quer ser feliz, se você quer ser realizado, se você quer ter uma família abençoada, o ano inteiro você tem que produzir, você tem que semear, para que você colha em abundância aquilo que vem do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero contar uma história rápida para você, que com certeza você já conhece. Então eu quero que você vá me ajudando. Existia um homem chamado Moisés. Como era o nome do homem? Vamos alto aí, hein? O nome do homem era Moisés. E Moisés, ele é chamado por Deus para libertar um povo que estava no... Calma, gente, eles não chegaram no deserto ainda. Era um povo que estava no Egito. O povo estava cativo, o povo era escravo. E aí Deus chama Moisés para libertar aquele povo, para pegar aquele povo, tirar da escravidão e caminhar com eles. Até aí, o chamado de Deus para Moisés era muito claro. E Deus fala para ele: você vai caminhar com eles. E o objetivo principal é que você conduza eles para chegar na terra prometida. Para chegar onde? Na terra prometida. E ele sai dali com a convicção de que ele ia chegar até o final, com a convicção de que ele ia cuidar do povo e fazer o melhor. Mas no meio disso, muitos perrengues acontecem, sim ou não? O primeiro deles é que o povo era muito chato. Era ou não era? Não, vamos ser sinceros. Vem aqui perto. Vamos ser sinceros. O povo era chato ou não era chato? Era muito chato. Se você ler a Bíblia, você percebe que nos 5 primeiros livros mostram um povo que o tempo inteiro faz coisas contra Deus. O tempo inteiro eles reclamam, o tempo inteiro eles querem o mal de Moisés. E eu vou ser bem sincero para você, há um tempo atrás eu estava lendo Deuteronômio, falando sobre isso. E aí eu comentei com a pastora Thalita, eu falei: o povo era muito chato. Eu não sei como Deus chamava o povo de Deus, porque ele devia matar todo mundo. Ponto. Resolvia logo, acaba e começa de novo, porque é um povo muito sem noção. E aí eu tomando banho, gente, meu chuveiro, o momento do meu banho é o momento que eu penso em várias coisas. E eu estava pensando sobre isso e falando para Deus: Deus, por que o Senhor aturou esse povo? Por que não acabou ali e começou de novo? Porque podia começar de novo. E enquanto eu estava reclamando daquele povo, é como se Deus falasse bem claro no meu coração: eu aguento você. Eu acabei meu banho e saí rapidamente, fui deitar e acabou a história. Muitas vezes a gente quer olhar os perrengues que Moisés passou, colocando como uma questão que ele precisava agir de uma forma diferente, mas ele venceu. Ele cumpriu o que Deus tinha para ele, só que ele teve 40 anos caminhando com aquele povo. 40 anos vivendo perrengue, mas vivendo sobrenatural também, e isso é maravilhoso. E a Bíblia diz que ele foi vivendo milagres, ele foi vivendo sobrenatural, até que no meio dessa história surge um outro personagem importante, que era Josué. Qual era o nome dele? Então a gente tinha Moisés e Josué. E Josué vem na cadeia, na visão ali de obedecer, de seguir, de acompanhar Moisés. Tudo aquilo que Moisés fazia, ele estava perto para aprender, ele estava perto para auxiliar. Ele via Moisés subir no monte, ele ficava no pé do monte esperando. Ele era um bom discípulo, ele era aquele que estava disposto a aprender. Ele estava sendo preparado com certeza para assumir o lugar que seria de Moisés. E isso aconteceu declaradamente. Chega um momento que Moisés morre, e é justamente na porta de entrada da terra prometida. E quando ele morre, Deus chega para Josué e fala: Josué, agora o negócio está com você. E existe uma passagem de bastão, onde Deus fala diretamente para Josué: agora a responsabilidade é sua. Se fosse você, você ficava feliz ou triste com isso, gente? Vamos ser sinceros, fala a verdade aí para mim. sem palavras, sem palavras. Josué pode ter ficado com medo, pode ter ficado triste de pensar assim: poxa, Moisés morreu. Mas ele sabia que existia uma promessa liberada, e essa promessa liberada era uma promessa que declarava que ele seria vitorioso. Josué capítulo 1, já começa assim no versículo 5, ó. Deus falando com ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Existia Josué. Existia quem? Josué. Deus chama Josué no capítulo 1 e já fala tudo isso para ele. Como fui com Moisés, eu vou ser com você. Você vai ser vitorioso, ninguém vai poder te parar. Tudo aquilo que existe como promessa sobre a tua vida vai acontecer. Você vai ser o responsável por fazer o povo herdar a terra prometida. E isso era uma palavra poderosa de Deus sobre Josué. Ele ouviu tudo aquilo e ele entendeu que ele queria tomar posse daquilo. Eu vim até aqui nessa noite para declarar sobre você. Eu não sei quanto tempo de deserto você passou, mas agora é a hora de tomar a terra prometida. Agora é a hora de se posicionar, de agir de uma forma diferente. Só que tem um detalhe, aleluia, tem um detalhe. Para que você haja de forma diferente, você precisa entender que você tem que ser produtivo. Josué entendeu isso para ele. Ele compreendeu que a produtividade que Deus esperava dele não era simplesmente fazer alguma coisa. Tem pessoas que fazem, tem que fazer, eu faço de qualquer jeito, eu faço meia boca. Mas não, Josué entendeu que se ele tinha que ser produtivo, ele tinha que fazer o melhor, ele tinha que fazer do jeito certo. E então ele percebeu 3 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira, conheça o seu objetivo. Olha para a pessoa do seu lado mais uma vez e diga para ela: conheça o seu objetivo. Diga mais uma vez: conheça o seu objetivo. Deus foi muito claro para Josué qual era a expectativa dele. Deus foi muito direto para falar para Josué: eu quero que você chegue nesse ponto. Eu quero que você vá até a terra prometida. Eu quero que você faça esse povo herdar a terra prometida. E o que significava herdar? Herdar não era simplesmente entrar na terra, porque entrar, você pode entrar na casa de qualquer pessoa e você sai na sequência e acabou. Você conheceu aquele lugar e ponto. Mas quando você fala de herdar, você fala de entrar, de se estabelecer e de tomar posse, porque aquilo era seu. Deu para entender? Quando a gente vê aqui que Deus fala para ele que ele seria o responsável para que o povo herdasse aquela terra, Deus colocava para ele o objetivo de que ele entrasse naquele lugar, mas mostrasse para o povo que não era de passagem, que aquele lugar era deles, que a promessa estabelecida foi liberada um dia lá atrás para os pais, para os antecessores, mas a palavra se cumpriria para eles naqueles dias. Quando você pensa nisso, naturalmente a gente já tem preocupação sobre quais são as promessas que existem sobre nós. E eu não sei você, mas quando eu ouço falar de promessa, naturalmente eu já começo a buscar na minha mente quais foram as promessas que Deus colocou sobre a minha vida. Você tem promessa? Tem? Toda vez que alguém te falar sobre promessa, busca no seu HD aí as promessas que Deus liberou. E por quê? Porque promessa não é para ser guardada na gaveta. Promessa é para ser vivida, é para ser realizada, é para ser cumprida, é para ser objetivo estabelecido e realizado para você. Aqui o ponto é que muitas vezes nós temos o costume de esperar que Deus faça tudo por nós, mas Josué entendeu que ele tinha ferramentas para cumprir o objetivo, para cumprir o chamado. Se você prestou atenção nos versículos que a gente leu, Deus deu 3 ferramentas para Josué: seja corajoso, medite na lei e guarde os mandamentos. Seja corajoso, medite na lei e guarde os mandamentos. Seja corajoso, medite na lei, guarde os mandamentos. 3 ferramentas. E aí que está, como você usa essas ferramentas muda completamente o jogo. Muda completamente aquilo que você tem vivido. Pensando nessa mensagem, eu estava lembrando sobre um jogo que outro dia a gente estava jogando em casa com as meninas. Uno. Quem aqui conhece Uno?
Uno atualmente é um dos maiores problemas da sociedade, um dos maiores causadores de brigas dentro dos lares, é ou não é? É um momento onde você conhece o que existe dentro da pessoa. E ali aconteceu em caso o seguinte, a gente estava jogando e a minha filha de 5 anos começou a perder. Tem sempre, toda família tem alguém que quando começa a perder o jogo acaba, não tem? Sempre tem. E aí ela começou a perder e o jogo teve que acabar momentaneamente, instantaneamente acabou para o bem de todos, para a saúde de todos. Só que quando eu estava jogando com ela, eu lembrei a primeira vez que eu estava jogando, e aí eu descobri que no meio das cartas do Uno existem ferramentas, cartas especiais que você recebe, sim ou não? Quem conhece as regras do Uno sabe que tem cartas especiais para você inverter o lado, para você mudar a cor do que está sendo jogado. E tem uma que é a minha preferida, que é aquela carta que você troca de bolo com outra pessoa. Isso daí causa um dano irreparável na família. Quando você usa aquilo, você sabe que o negócio vai pegar, que não vai ter pipoquinha à noite, que não vai ter janta, vai acabar ali e acabou. E aí o que acontece? Eu comecei a lembrar que a primeira vez que eu estava jogando esse jogo e peguei essa carta, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque eu percebi que eu tinha uma ferramenta especial nas mãos. Era a ferramenta que poderia mudar o meu jogo. E quando eu olhei aquilo, eu falei, é hoje que eu ganho, porque eu nunca ganhava. Só que eu fiquei tão feliz que eu peguei aquela carta e joguei na primeira rodada. Eu sei, gente, fui displicente. Troquei o número de cartas exatamente pelo número que eu tinha. Foi uma burrice, foi. Mas eu estava tão feliz, me achei tão inteligente naquele momento que eu joguei a carta, que depois que eu joguei a carta eu percebi que eu tinha nas mãos uma ferramenta muito boa, mas eu não sabia qual era o objetivo final que eu tinha naquele jogo. Josué aqui, ele recebeu o objetivo final e ele tinha as ferramentas e ele sabia que ele precisaria usar as ferramentas do jeito certo. Se ele simplesmente jogasse ali a carta especial, entre aspas aqui, ele ia perder o timing certo, ele ia perder a oportunidade. E quando você usa no momento errado, aquilo que Deus colocou na tua mão não vale de nada, você não chega a lugar nenhum, você parece que tinha algo muito especial e quando você olha para trás você fala, eu perdi. Deus te dá uma oportunidade, Deus abre uma porta, Deus coloca uma pessoa que é aquela que faz entrevista na empresa que você gostaria de entrar, só que você joga tudo para fora porque você não sabe como agir, você não sabe como atuar com o objetivo exato que estava nas tuas mãos. Muitas vezes eu recebo a promessa e eu não sei como agir, como colocar em prática aquilo que eu tenho de promessa. E a gente precisa entender que quando a gente recebe uma promessa, eu tenho que ter o propósito de colocar em ação, para poder viver o sobrenatural. A Bíblia diz sobre um versículo que conta lá que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta, o resumo é o seguinte, você pode ter fé, você pode acreditar em algo especial, mas se você não coloca em prática, de nada vale. Você pode ter muita fé e você mata as obras. Você pode ter muitas obras, mas sem fé, você matou aquilo que Deus tinha sobre você. Isso eu estou falando por quê? Porque essa colocação serve para todas as áreas. Se eu quero trocar meu carro, eu quero fisicamente trocar o carro, sim ou não? Sim, mas eu tenho que ter fé e tenho que poder agir da forma certa. Eu sei o objetivo final e eu tenho que entender como colocar em prática as ferramentas que existem na minha mão. Eu quero que a minha casa seja restaurada, que os meus filhos sejam alcançados. Eu sei o objetivo final, mas como é que eu vou fazer para colocar as ferramentas em prática para chegar no ponto final? Eu preciso entender isso. Se eu não tenho um objetivo, eu não sei onde eu quero chegar, eu vou simplesmente gastar as ferramentas que Deus me dá e vou jogar fora, perdendo tempo, perdendo propósito, não sendo produtivo. Repete comigo, produtivo. A questão aqui é que eu não quero dizer simplesmente que acredito, mas eu tenho que agir em cima dessa fé. A minha ação consolida aquilo que eu tenho como desejo. Pegou essa frase? A minha ação consolida aquilo que eu tenho como desejo. Eu posso ter um desejo maravilhoso, posso ter um desejo que até agrade a Deus, mas se eu não agir, ele é jogado fora. Repete comigo, jogado fora. E aí que entra toda a história de Josué. Você percebe que ele tinha um objetivo, você percebe que ele tinha um propósito, mas você entende aqui que ele queria ser produtivo.
E ser produtivo é muito mais do que fazer de qualquer jeito, como eu falei antes. Ser produtivo é fazer do jeito certo. Eu anotei aqui uma frase que eu acho que tem tudo a ver com isso, ó. A produtividade consiste em administrar de maneira eficiente os seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo para o bem das outras pessoas e para a glória de Deus. Isso é uma frase de Tim Challies. E o que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que você tem que ser usado da forma certa. Repete comigo: tudo que eu tenho tem que ser usado da forma certa. E aqui o segundo ponto que Josué percebeu é: use tudo o que tem. Quando você percebe aqui, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente caminha com Deus, a gente vive com Deus, mas na hora H, quando a gente tem que colocar em prática alguma coisa, a gente esquece das ferramentas que já estão na nossa mão. A gente esquece do projeto, do propósito que Deus estabeleceu sobre nós, e a gente não chega a lugar nenhum. Primeiro, porque a gente tem medo de dar passos em falso. Segundo, porque a gente olha para aquilo e pensa que é incapaz. Naturalmente a gente tem o costume de olhar uma situação e falar: eu não vou conseguir, por isso eu não vou nem tentar. Já aconteceu isso com você? Seja sincero, já aconteceu isso com você? A questão aqui é muito simples. Josué tinha uma promessa, ele tinha os mandamentos de Deus, ele tinha a experiência de ter convivido com Moisés, ele sabia como usar tudo isso, mas ele entendeu uma coisa: Deus deu para ele detalhes de como colocar em prática, e ele percebeu que todos os detalhes que Deus passava, ele já tinha. Quer ver uma coisa? Deus fala para ele: atravesse o Rio Jordão. É uma palavra difícil. Talvez na cabeça dele, a princípio, ele pensou o quê? Eu vou ter que desviar pelo rio, né? Dar uma volta para não atravessar aqui no meio, porque é muita gente. E Deus fala: não, passa pelo meio em seco. Talvez na cabeça dele ele tenha lembrado como é que Moisés abriu o mar vermelho. Como foi? Com um cajado. Moisés abriu o mar com um cajado, e talvez ele olhou e falou: eu não tenho cajado, então não vai rolar. Talvez ele tenha pensado em outras estratégias. Se a gente olhar na Bíblia, existe lá a passagem que Elias abriu o rio, e abriu como? Com a capa. Ele pegou a capa e bateu. E talvez Josué olhasse, se ele soubesse disso, olhasse e falasse: eu não tenho capa, eu não consigo abrir o rio. Mas Deus diz para ele: você vai passar pelo rio, vai atravessar com o rio, com aquilo que está nas tuas mãos. E o que era que estava nas mãos dele? A arca da aliança. E Deus diz para ele: você vai pegar a arca, vai colocar os sacerdotes na frente. Quando o sacerdote pisar no rio, o rio vai abrir e todo mundo vai passar em seco. Ele não precisou de um cajado, ele não precisou de uma capa, ele não precisou de nada que ele não tinha. Ele só precisou usar o que já estava com ele. Você entendeu isso? Entendeu? E aí a história de Josué continua, porque depois Deus fala para ele que ele vai conquistar Jericó. Eu vou dar um salto no tempo aí para você entender. E quando ele fala para vencer Jericó, Deus fala para ele: você vai derrubar as muralhas. E talvez ele tenha pensado nas muralhas e pensado o quê? Eu preciso de armas, preciso de bombas, preciso de um tanque, ou tudo isso pode ser substituído pelo Rambo. Se eu tiver o Rambo, eu consigo derrubar a muralha. Mas ele não tinha nada disso. E Deus diz para ele: o que é que você tem? E o que é que ele tinha? Ele tinha um povo para gritar, ele tinha sacerdote para tocar ali um chifre de cordeiro, ele tinha simplesmente aquelas coisas, mas era o suficiente para derrubar a muralha que estava na frente dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente para pensando que nós não temos condição, mas a verdade é que tudo que você precisa para vencer já está nas tuas mãos. Você não precisa de nada diferente daquilo que Deus já colocou sobre você. Se você pegar aqui aquilo que Deus falou para Josué, naquele versículo que a gente leu, Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Deus não fala para ele: receba força, receba coragem. Não, ele fala: seja forte e corajoso. Por quê? Porque já estava em Josué. Tudo aquilo que você precisa para vencer, seja para derrubar gigante, seja para derrubar Jericó, seja para atravessar um rio, já está dentro de você, já está nas suas mãos. A questão é como você vai usar isso tudo. Deus já te deu talento, Deus já te deu capacidade, Deus já te deu conhecimento, Deus já deu a palavra dele para que você meditasse dia e noite. Agora cabe a você
tomar a decisão de como isso vai acontecer. Você entendeu? Não parar pelo caminho tem a ver com entender que o projeto de Deus é cumprir os seus planos sobre a sua vida. Quando você percebe aqui, use o que você tem, não é simplesmente que você tem que sair caçando coisas especiais, mas tudo aquilo que Deus já colocou sobre você é o suficiente. Você pode falar comigo? Tudo que eu tenho é o suficiente para aquilo que Deus espera de mim. E o terceiro ponto que Josué enxergou é ser fiel. Olha para a pessoa do seu lado mais uma vez, confere se ele está acordado, põe o dedo no nariz dele, vê se ele está respirando. Diga para ele: seja fiel. Diga mais alto: seja fiel. Eu sei que eu já te dei o spoiler, já te contei o que aconteceu, mas Josué atravessou o Rio Jordão, sim ou não? Sim. Deus deu para ele muitos detalhes, muitos passo a passo depois de ter atravessado o rio. E ele foi cumprindo passo a passo. Mas tem uma coisa especial. Como eu disse desde o começo, Josué não queria simplesmente fazer a vontade de Deus, mas ele queria fazer exatamente o que Deus sonhava para ele. Isso é ser produtivo. Para ser produtivo, Josué entendeu que não bastava estar no lugar certo na hora certa. Não bastava simplesmente falar para o povo: povo, me obedece que eu sou o líder, vamos. Não, isso não bastava. Ser produtivo é entender, é compreender que eu preciso ser fiel. E ser fiel não está ligado a simplesmente falar da boca para fora, mas fidelidade a Deus é o que nos libera para sermos realizados. Olha só, Josué capítulo 1, ele recebe a promessa. Recebeu a promessa, tomou posse, acreditou naquilo, beleza, tudo bem, a história vai correndo. Chega Josué capítulo 5, Josué junta o povo, e o que ele faz? Circuncida os homens daquele povo. O que era a circuncisão? Era cortar o prepúcio, que era um sinal de aliança. Repete comigo: aliança. Na época de Moisés, Deus falou para que o povo estivesse com essa aliança mantida. Essa aliança deveria passar de geração em geração, mas quando eles vão para o deserto, eles param de se circuncidar. Todo o período que eles passam no deserto, eles passam sem que os jovens, sem que os filhos que nasceram fossem circuncidados. Isso significava o quê? Distanciamento de Deus. E aí quando chega nesse momento, Josué olha e diz o seguinte: eu quero ser produtivo. O que você quer? Não, com essa vontade você não quer nada. O que você quer? Eu quero ser produtivo. Josué entendeu isso. E Josué pensou o seguinte: se eu quero ser produtivo, eu vou ser fiel. Por quê? Porque fidelidade a Deus mostra o valor que Ele tem para mim. Você entendeu isso? E aí o que ele faz? Propõe que todo mundo fosse circuncidado. A circuncisão ali era reativar a aliança de Deus com o povo. Era reativar a aliança. Quando você é fiel, você entende que essa fidelidade não é por momentos, não é por ciclos. Pensa comigo, eu sou casado há 13 anos e eu falo para minha esposa: ó, eu vou ser fiel por 15. Deu 15, eu posso ser contado como fiel? Não, eu não estaria nem aqui vivo para contar para você se isso fosse um acordo. Não tem como. Outra coisa, isso mostra para a gente que não tem tempo, fidelidade não tem tempo. Mas se eu falasse para ela uma negociação melhor, eu chegasse para ela e falasse: meu amor, eu vou ser fiel a você no estado de São Paulo, eu poderia ser contado como fiel? Não. Quase que o sapato já voou dali agora, só por brincar com isso. Por quê? Porque fidelidade não tem a ver com região, com local. Fidelidade é uma coisa que você tem e você é. Ou você é fiel, ou você não é fiel, não tem meio termo. E Josué era... Você entendeu? Josué era fiel. Ele entendeu que podia ter passado os anos do deserto. Eles podiam ter saído do Egito, passado pelo deserto, está entrando ali na área, na região de Canaã. Ele não se importou com isso. Ele entendeu que fidelidade era maior do que tudo isso que eles viveram. Qual é o ponto aqui? O ponto é que essa aliança renovada mostrava a Deus que Josué queria mais. Você compreende isso?
Josué tinha fidelidade a Deus porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. No próprio capítulo 5, depois da circuncisão, a Bíblia diz que Josué celebrou a Páscoa. Olha o combo. Primeiro ele circuncidou, depois ele proclamou a Páscoa. E o que era o símbolo da Páscoa? A Páscoa era a lembrança daquilo que Deus já tinha feito e recordação para que Deus fizesse no presente e com certeza faria no futuro. Muitas vezes a gente se perde pelo caminho porque nós não conseguimos entender que o mesmo Deus que começou lá atrás é o Deus que cuida de nós hoje e é o Deus que vai fazer grandes coisas na nossa vida, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Ele é o Deus que é fiel. E aí é que está o ponto. Ele proclamou a circuncisão, ele celebrou a Páscoa, para depois chegar em Jericó. Você entende o percurso? Ele se preparou, ele mostrou a Deus que ele era fiel, e ele contou com um detalhe: a fidelidade de Deus é muito maior do que a nossa fidelidade. Então qual é a questão aqui? Ele chega em Jericó, todo pimpão, sabendo que grandes coisas iam acontecer, porque Deus já tinha falado para ele que ele ia conquistar aquele lugar. O povo de Jericó já tinha falado: nós sabemos que vamos ser derrotados por vocês. Ele já sabia o que ia acontecer. E aí Deus fala assim para ele, eu consigo imaginar, vê se imagina comigo. Deus fala para ele: você vai até Jericó. Ele: eu vou. E aí Deus fala: você vai derrubar a muralha. Ele: eu vou. E aí Deus fala para ele: você vai entrar na cidade. Ele: eu vou. E aí Deus fala para ele: você não vai pegar nada que tem dentro. E aí? Não vou? Já mudou a história toda. Pensa comigo. Fidelidade não tem tempo, não tem lugar, não tem forma de ser meio fiel. A fidelidade ou existe ou não existe. Deus fala para ele que ele iria até Jericó. Deus fala para ele que ele conquistaria a cidade. Mas Deus fala para ele: tudo que tem na cidade de Jericó é meu. Você não vai pegar para o povo, você não vai guardar com você, você não vai levar nenhuma lembrança de Jericó, porque aquele lugar é um lugar especial para mim, ó. Versículo 18: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Vamos pensar aqui comigo. Josué conhecia e amava a Deus, sim ou não? Você está comigo ainda? Amém? Josué conhecia e amava a Deus, sim ou não? Sim. Josué mostrou que era fiel, sim ou não? Sim. Só que tem um detalhe: Josué continuava sendo ser humano. E como ser humano, ele não poderia pensar aqui: poxa Deus, eu já fui mó fielzão, eu não posso pegar um vaso de prata para comemorar, para levantar como uma taça, como uma vitória sobre Jericó. Não, ele não pensou nisso. Ele não poderia pensar, por exemplo: Deus, é o meu primeiro estágio como líder, é a minha primeira vitória, isso vai marcar a minha história. Eu vou poder postar no Instagram, no Facebook, marcar um por um que estava comigo lá, para lembrar disso, para ter lembranças e lembranças daquilo que Deus fez. Ele não se preocupou com isso. Ele poderia se preocupar com outro ponto importante. Toda a guerra que era vencida na época, o povo que vencia entrava na cidade, tomava tudo que era do outro povo e se enriquecia. Então quando ele fala que ninguém vai pegar nada, ele está falando: todo o povo não vai se enriquecer dessa vitória, ninguém vai levar nada para casa. Ele não poderia se preocupar: o que o povo vai falar de mim? O que o povo vai pensar de mim? Se o povo o tempo todo queria apedrejar, matar Moisés, eles já vão querer logo cedo começar a querer me matar? Ele poderia se preocupar com isso. Mas existia um segredo em Josué. A fidelidade que ele tinha a Deus mostrava o valor que ele colocava em Deus. O valor de Deus era muito maior do que Jericó. O valor de Deus era muito maior do que aquilo que Deus iria fazer ali. E mais do que isso, ele enxergava Jericó como o primeiro degrau de algo poderoso que aconteceria na vida dele. Às vezes, nós temos que tomar decisões na nossa vida e você fala assim: mas Deus, se eu abrir mão disso, como é que eu vou ficar? E Deus diz: solta logo. E você não entende. Você para pensar: mas Deus, se eu abrir mão disso daqui, o que é que vai acontecer?
eu vou perder pelo caminho, é algo tão especial, mas ali na frente Deus tem muito mais para colocar na tua mão. Eu não estou falando sobre proporção, mas eu estou falando sobre propósito. Eu estou falando sobre viver os planos de Deus sobre a sua vida. Existem coisas que a gente se apega emocionalmente, existem coisas que a gente se apega fisicamente, e você fala assim: Deus, isso aqui eu não mexo, isso aqui eu não consigo dar esse passo de entregar ao Senhor, eu não sei como fazer para vencer isso, e Deus só está falando para você: se você é fiel, você é fiel, e se você é fiel comigo, você vive a fidelidade o tempo todo. Você entendeu? Aqui o ponto é que a fidelidade não tem limite. Aquele ali era o primeiro degrau de Josué, era um sinal mais do que simplesmente uma entrega de uma cidade, era uma entrega que era consagração. Repete comigo: consagração. O que seria a consagração? Vamos pensar aqui que Jericó era a primeira cidade da região de Canaã. Ele entrou na região de Canaã e aquela primeira cidade estava no caminho, talvez a mais difícil era a primeira. E ele olhou aquilo como um primeiro degrau, como um primeiro estágio, como primícia. Você já ouviu essa palavra? Qual é a questão aqui? Ele olhou aquela cidade, ele entendeu que aquilo ali era um primeiro degrau, mas ele entendeu que aquela entrega não era simplesmente uma entrega, mas aquilo era uma consagração a Deus de tudo que viria depois disso. Eu não sei se você lembra como funcionava a entrega do povo de primícias, mas pensa comigo, isso daqui tudo era um campo, e eu semeava no campo inteiro, colocava a semente e esperava a colheita. Quando chegava na época da colheita, eu pegava os meus funcionários ou a minha família e colhia o primeiro dia. E era um primeiro dia de arrepiar. Trabalhava, colhia, pegava tudo que eu tinha, e aquele primeiro dia eu já separava, corria no sacerdote e entregava a minha primícia. Eu não olhava para o resto do campo que ainda precisava ser colhido. Eu entregava aquela primeira parte, que era o meu primeiro dia de trabalho. E quando eu chegava até o sacerdote, ele pegava aquela entrega, levantava a Deus e ele abençoava, ele consagrava. Não o que ele recebeu nas mãos dele, mas tudo o que viria depois disso. Eu não sei se você pegou a ideia, mas a primícia não abençoa, não consagra simplesmente a primícia, mas consagra todo o restante da colheita. Isso mostrava aqui que o povo confiava em Deus, que o povo acreditava em Deus. Eles não estavam preocupados: mas e se amanhã der uma geada e acabar com tudo que eu tenho plantado? Eles não tinham nem pensamentos assim, sabe por quê? Porque eles confiavam no Deus vivo, que era o Deus deles. E muitas vezes o erro está aqui. A gente não tem forças para entregar, para colocar a nossa primícia, para consagrar ao Senhor a nossa primeira parte, para consagrar aquilo que nós temos como início do nosso projeto. Mas, se eu consagrar o início, Deus consagra até o final, você entende? Aqui a questão é que Josué pegou toda essa informação e entregou e fez com que o povo enxergasse isso. Então vamos recapitular a história toda. Josué, ele tinha um objetivo, sim ou não? Ele entendeu que orar sem trabalhar não vale nada. Ele entendeu que acreditar e não fazer não vale nada. Ele entendeu que fé sem obras Ele entendeu tudo isso. Quando a gente fala de primícias, entregar as minhas primícias não está ligado só a uma oferta financeira, mas ela começa dentro de mim, porque eu sei qual é o objetivo final, que é consagrar tudo aquilo que eu tenho. Você percebeu que eu estava falando sobre todas as áreas da sua vida, e agora eu estou falando declaradamente sobre as suas finanças. E por que é importante? Porque a gente pensa que com Deus eu só abençoo por fatia. Ele só abençoa a minha família, ou Ele só abençoa a minha casa, ou Ele só abençoa o meu trabalho. Não, com Deus Ele abençoa tudo. E se Ele abençoa tudo, as minhas finanças têm que estar dentro do bolo também. Eu não sei você, mas eu faço questão de que Deus abençoe toda a minha vida. É a minha opção. Agora pensa comigo. Eles entenderam aqui que a primícia começava de dentro, ou seja, era um desejo deles, e esse desejo era externado. Então começava dentro para chegar na entrega real. Eles entenderam aqui que a entrega que era colocada a Deus não era algo superficial, mas era uma ação. Mais do que fé,
nós temos que ter a fé e a ação. Então primícia é isso, começa dentro de você, você acredita, você sente a necessidade de ser fiel a Deus, e aí você entrega, semeia. Deu para entender? Depois disso, Josué usou o que estava nas mãos dele. Lembra o que a gente falou? Ele não tinha cajado, ele não tinha capa, mas ele tinha arca. Ele não tinha armas, ele não tinha bomba, mas ele tinha o povo, ele tinha os sacerdotes, ele tinha o necessário. Primícias é um dia do seu trabalho. E quando a gente fala sobre um dia do seu trabalho, a gente precisa entender que ninguém primicia de algo que não existe. Vou deixar isso bem claro para que não reste dúvida. Ninguém pode primiciar de algo que não existe, algo que você ainda não recebeu, algo que não está na sua mão, no seu bolso. Pensa aqui comigo, Deus falou que Jericó estaria na mão do povo, e aí falou, aquilo que vocês vão conquistar, depois de conquistarem, isso é primícia. Chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto? Quando a gente percebe isso, você percebe que a sua entrega de primícia não tem a ver com aquilo que você simplesmente um dia sonha conquistar, mas é sobre aquilo que você já colheu. Se eu já colhi o primeiro dia, eu consagro ele diante do Senhor, e toda a minha colheita vai ser consagrada. Eu uso o que está nas minhas mãos. A minha fidelidade em entregar as primícias dão condição do Senhor trabalhar por mim e em mim. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, entregar as primícias move o coração do Senhor e faz com que Ele trabalhe por você e em você. Qual é a diferença? Por você é aquele que Ele vai estar junto com você, abrindo o caminho, rompendo as barreiras, te levando a lugares altos. E em você, Ele trabalha dentro do seu coração, dentro de situações que estão guardadas como sonhos. Então, se você dá liberdade, Ele trabalha por você e em você. E aí eu preciso contar o final da história. Já me alonguei demais aqui, já estou quase virando série da Netflix, de tão longo. Mas olha só, o final da história é o seguinte: ele chega em Jericó, e aí Deus fala para ele, um dia, uma volta. E aí ele vai e obedece, sem falar nada, sem fazer barulho. Eles dão a volta e vão para casa. Segundo dia, uma volta, a mesma coisa, e vai para casa. Eles fazem. Só que o último dia, eles dariam várias voltas na sequência. Por isso eles acordaram bem cedo, deram as voltas na sequência. E aí o que eles fazem? Gritam, e a muralha... Me ajuda aí. E a muralha cai. Quando a muralha cai, eles vencem Jericó e eles vivem o sobrenatural. Todo mundo em festa, todo mundo feliz. Mas eu disse para você que Jericó era o quê? Mais alto? Primícia. Jericó era primícia. Sabe o que aconteceu depois que eles entregaram a primícia que era Jericó? A Bíblia diz que Deus coloca uma sequência de reis no caminho de Josué. E ele vai vencendo rei após rei, após rei, após rei. E quando você lê e conta, são exatamente 31 reis junto com Jericó. Foram 31 cidades que eles conquistaram na sequência. E das 31 cidades, a primeira eles entregaram a Deus. E as outras 30? Deus falou o seguinte: as outras 30, vocês pegam o que vocês quiserem. E aí o povo enriqueceu, e aí o povo prosperou. Aí o povo que estava em volta olhava para eles e dizia: realmente esse povo serve ao Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você entendeu, mas 31 é o mês. Se você entrega o primeiro dia, todo o restante é seu. E esse restante vai trazer colheita em abundância, vai trazer crescimento. E todo mundo vai olhar para você e vai falar: você realmente serve a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que cuida de você, a um Deus que te prospera, a um Deus que te abençoa, a um Deus que abre caminhos.